Fala, galera do Vasco, saudações vascaíno, Washington Cunha, aqui no canal Falando de Vasco, trazendo aí um pós-jogo, né? Um dia após aí da nossa eliminação, uma ressaca. Vamos aqui bater um papo, discorrer algo, né, que aconteceu perante o jogo e depois também, né? Interessante, que vale a pena a gente comentar aqui. Desde já peço teu like, peço aí que se inscreva no canal, dá essa ajuda, dá essa moral para o canal continuar crescendo. Paramos aí na casa dos 506 inscritos. A gente é novo, é pequenininho, começou esse ano e estamos muito bem aí no caminho certo, tá? Deixa sempre teu comentário aqui na descrição, o canal é bem democrático. Vamos lá, vamos discorrer essas ideias aqui ontem. Gravei um vídeo ontem falando a respeito da expectativa do Vasco vencer e passar de fase do poderoso Independente Del Valle, que é bom recitar, tá? É um time que sua folha salarial está em torno aí de 4 milhões, né? O Vasco tem uma folha salarial aí de 16 milhões, 16, 17 milhões aí. Há uma discrepância, tá, nos valores de um elenco que não condiz com o futebol que acontece e é apresentado para o vascaíno, né? E dentro de casa, a gente fica naquela pergunta, será que com a expulsão no jogo de ida, lá em Quito, no Equador, o primeiro jogo contra o Del Valle, o poderoso Del Valle, tá? E poderoso sem demagogia alguma. Os caras aí são tricampeão, cara, da Sul-Americana, os caras é tricampeão. Estão acostumados aí a bater os times aí grandes aí do Rio. Estão acostumados a ir sempre para finais. Eu trouxe isso no canal. É um time que não pode se dar mole, vacilar. E vou te falar, não é à toa que estão em primeiro lugar no seu campeonato. Não é à toa que o time Del Valle, tá? Independente Del Valle, tem tido mais visualizações, mais minutagem do que o próprio Vasco. E eu não estou sendo Judas da ficar atacando pedra na cruz, já que, né, é a nossa marca, mas é pela mediocridade de uma gestão de ano após ano, sempre a mesma coisa. E eu queria estar errado desde o início que eu comecei a ter esse canal. Por isso que eu falo sempre que aqui a gente bater um papo de vascaíno para vascaíno, porque eu queria estar muito errado, cara, muito errado como torcedor. A gente ter, sabe, a esperança que o Vasco pelo menos ganhasse, né? Fosse desclassificado, mas com honra. Desclassificado, mas com honra dentro de casa. Mas nem isso o Vasco consegue. Precisou Verratti ter uma chance claríssima de gol, mas mérito do goleiro, pulou pra caramba, agarrou aquela cabeçada. Mérito do Ryan, que perdeu um gol de cara com a sua deslocação de corpo, né? E chutando com a perna errada, tentando dar uma por debaixo das pernas do goleiro e perdeu um gol bem claro. Aí seria já 2-0. Uma outra oportunidade muito clara, que foi o Nuno fazendo uma inversão para dentro de área. E o Verratti pegou uma bola claríssima que no seu dia normal, em qualquer outro dia, jogando o seu futebol, ele marcaria, não erraria aquele gol e ele basicamente recuou a bola nas mãos do goleiro. Aí já seria o terceiro gol. E o gol do passe do João Vitor para dentro da área, onde o Verratti, de uma forma muito dificultuosa, o zagueiro marcando bem justo, ele consegue subir numa altura extrema, cara, e consegue efetivar um gol que é um gol muito difícil. Dificílimo fazer um gol daquele. E aí, contabilizando as 3 oportunidades que o Vasco teve de clareza para fazer gol, com mais um gol que o Verratti fez, seriam 4. Aí a gente veria um Del Valle tendo uma postagem dentro de campo diferente. Porque de início do jogo a gente repara que isso vai dar o Vasco. É claro, o Vasco quer o resultado. O Del Valle inteligentemente só recuou as suas linhas. Baixou no suas linhas e deixou um cabra. Deixou o cabeludo lá, um cabra, na frente para poder encher o saco do Hugo Moura.
Problema dele que era o Hugo Moura. Talvez fosse o Lucas Freitas, o Maurício Lema, ele conseguiria ter mais efetividade. Mas o Hugo Moura estava basicamente fazendo a função que não é dele, mas ao mesmo tempo fazendo a função dele que é ali, de meia. E aí, meu irmão, Vasco tentou, chuveirinho pra cima e pra baixo. Eu lembrei do Vasco do início, quando tava com o Fábio Carilli. Eu lembrei do Vasco no início da temporada, que só jogava bola na área e toma-lhe gol, bola na área e toma-lhe gol. Quando fazia aquela dobradinha do Paê e Piton, bola na área, cabeçada do Verrete. Eu lembrei desse Vasco. Ressalta alguns jogadores tipo PH, muito bem. O Tietê foi uma das melhores partidas do Tietê, cara, com a camisa do Vasco ontem. Incansável, meu irmão. Sobe e desce, Fernando Diniz, para poupar um pouco mais do jogador, um dos melhores que tinha em campo, tá? Um dos melhores que ele tinha em campo. E ele recuou um pouco para poder dar um pouco mais de fogo, porque o Tietê tá subindo e descendo, como terceiro meia, cara. Toda hora caçando jogada ali, o jogo sempre do lado direito. O Ryan cabaçando, tá? Chutando como de praxe, para fora. Não acertava nenhuma bola no gol. O próprio Tietê ainda tentou deslocar e deu um chute, tá? De fora da área. Passou raspando o lado esquerdo, o lado direito, no caso do goleiro. Ele acertou a perna esquerda, que na verdade é o forte dele, do Tietê, tá? E consegue sempre chutar dessa forma. E o Nuno Moreira, baita de uma partida também. Executou, fechou, jogou bonito. O apagado da história aí foi o Vitor Luiz. Depois entra o Leandrinho aí no segundo tempo aí, também não deu muita coisa para o garoto fazer. Entrou um pouco nervoso, pressão em cima de pressão. É difícil, né? É difícil. Mas mesmo assim a galera do Vasco não zoou o moleque. Não tem como zoar o moleque. Agora, o João Vitor, tá? Incompetente em todas as suas fórmulas. E mais incompetente ainda que perdeu a oportunidade de ficar calado depois de um pós-jogo. Mas ainda dentro de campo, o melhor foi, né, pela mídia, o Verrete foi o melhor em campo porque fez um gol. O Léo Jardim salvou. Um segundo chute que o Del Valle teve. Del Valle teve 3 chutes pro gol. Um resultou no gol, que foi uma baita de uma falha. Quem foi o marcador do Cabeludo? Porque eu não estou lembrando o nome do Cabeludo. O Cabeludo ficou sozinho, desmarcaram ele, deixou ele sozinho, foi lá, meteu um peixe na bola inverso, passou na carequinha do malandro, o Cabeludo carequinha, né? E a bola vai na bochecha da rede, o único lugar que a bola poderia entrar. E o Léo Jardim vê a bola passando na frente dele, totalmente deslocado. Então, toma ali, o primeiro ataque dos caras foi o primeiro gol, e mais uma vez falha do Vasco, com um gol de cabeça, bola parada. O segundo chute, Léo Jardim salvou quem é no canto. E o terceiro não foi nem tão lá essas coisas. Agora, o Vasco teve poder de fogo pra caramba aí. Bola em cima de bola, dentro de área, em cima dentro de área, tentando pra lá, tentando pra cá e não conseguia. 1-0, os caras, acabou toda a probabilidade de uma virada histórica que a gente acreditou antes de um jogo acontecer, porque a gente ama o Vasco, a gente tem que acreditar. O Vasco não é o time da virada? Tá lá, contra o Palmeiras, cara. Quem diria que o Vasco ia conseguir? Mas aí eu quero falar para vocês que era um outro elenco. A gente tinha o Romário, a gente tinha Edmundo, sabe? A gente tinha um Galvão, a gente tinha o Odivan, a gente tinha, cara, a gente tinha elenco, tinha o Wagner, tinha Felipe, Luizinho, meu irmão. Quem lembra da história do Luizinho? 1987, que time o Vasco tinha? 1998, Libertadores em cima do Barcelona, do Equador. Que timaço era aquilo, cara? Que timaço era aquilo? Mas não é o mesmo Vasco de hoje. Com esse João Vitor horroroso em todos os aspectos, porque ele é um zagueiro se achando um zagueiro construtivo, e quase me errando, quase me falhando, quase entregando a banana. Estava vendo na hora de fazer merda. Inclusive a torcida, toda vez que ele botava o pé, ele era vaiado e tem que continuar sendo vaiado, tá? Exatamente pelo seu comentário,
né, pós-jogo. E, cara, complicado, não adianta vir com números, numerologia, né? Não adianta vir com exatas aqui que o Vasco foi superior o Del Valle o tempo todo, porque o Del Valle, a proposta era jogar atrás e ficar um homem só na frente, porque o Vasco ia abrir campo. Ia abrir campo, tava ali nítido que o jogo ia ser assim. Quando o Del Valle viu que estava começando a ser, entre aspas, muito ameaçado, ele começou a fazer a marcação alta. E ressaltando o time do Del Valle, cara, que timaço, joga muito bem, muito compacto. Porque os caras, eles começaram a atacar o Vasco, marcando linhas altas no segundo tempo, e os caras estavam ganhando ainda, de 4 ou seja, né, 5-1, né? De 5-1, sem precisar de linhas altas, continuava atrás sendo abafado. Se saísse 1, 2 gols, tava tranquilo pros caras. Mas Del Valle mostrou mais uma vez sua força, sua competência. Parabéns pela classificação. Mostra que é um gigante, tá? Equatoriano. Parabéns, tá? E Vasco poderia ter evitado isso tudo, conforme eu falei no início do vídeo, desde o início da Sul-Americana, que perdeu para o Puerto Cabello de uma baita de uma goleada de um time venezuelano, perdendo para Melgar, time muito fraco, perdendo para o Lanús, que levar em consideração Lanús e Del Valle é muito fraco, e ficando em segundo lugar, sabendo que ia vir um terceiro time da Libertadores, poderia ser qualquer um, e o Vasco ainda teve a sorte ainda de pegar o Del Valle. Agora vamos para dentro de campo, melhorar isso, como na mão do Fernando Diniz, que entra com o Benjamin Garré. O cara é extremamente perdido, meu irmão, perdido, perdendo bola, tentando fazer firula o tempo todo. Não era jogo para aquilo, é um jogo para acelerar, era um jogo para correr atrás de gol, era um jogo para ele construir, e estava fazendo firula em cima de firula. Aí a gente olha o Lorde Augusto, entrou pagadaço, e tentou dar um chute pro meu irmão. Ele jogou a bola para tiro de meta, sabe? Sem ação nenhuma. 30 dias treinando para fazer isso aí que você tá vendo. E aí chega, o Fernando Diniz vai ser cobrado pelos repórteres, inclusive tem uma denúncia a fazer aqui, vai ser cobrado pelos repórteres, natural, tá com 33% de aproveitamento, 11 jogos, se não me engano, são 3 vitórias, 3 a 4 vitórias, derrotas, em cima de derrota, 33% de aproveitamento, Fernando Diniz, o maluco, doido, que eu gosto pra caramba. Mas um cara não tem peça, não tem. Ele falou ontem no seu pós-jogo lá, ele falou que o Vasco não tem grana para contratar e está fazendo uma luta para poder pagar. Isso são coisas que não é o Fernando Diniz que tem que dizer, não. Isso são coisas que o Pedrinho tem que ir lá e falar, que inclusive foi vaiado por diversas vezes e a torcida xingando ele, mandando tomar no centro. Por diversas vezes. Porque é um cara omisso, um cara covarde. Porque é um cara, infelizmente, que se dizia que a sua maior qualidade era a sua simpatia e tem conseguido, ao inverso disso, com os torcedores vascaínos, que estão desistindo de ser vascaíno e estão desistindo cada vez mais do Vasco. Eu vejo relatos de vascaíno pós-vascaíno, e outra vergonha que ele não compartilha com o torcedor vascaíno, eu falei sobre isso, sobre respeito, no qual o senhor presidente Pedrinho não tem o respeito por torcedor vascaíno, porque nenhuma das vezes botou a cara a tapa e reclamava da 777 que não se pronunciava. Como já dizia, né, aqui não é o Big Brother, né? Aqui não é Big Brother, que vocês responderam lá pro Diguinho lá no canal, lá, o Futebolaço, que eu achei uma baita num desaforo. A torcida sempre precisa saber o que acontece dentro e fora do Vasco, porque a gente que mantém esse clube aí, e aqui não é Big Brother, e tá compartilhando a mesma merda. Repudiou as vendas de campo, tá fazendo a mesma merda, as mesmas merda, e se escondendo, bloqueando tudo em rede social. Por quê? Porque não quer ouvir? A torcida fala, não tô ouvindo?
Você conseguindo fazer o que muitos tentaram. Você está conseguindo fazer, seu Pedrinho, o que muitos tentaram, acabar com o Vasco. Vasco hoje corre risco de entrar para a zona de rebaixamento. Se o Santos empatar, rebaixamento. Se o Santos vencer, rebaixamento. Se o Internacional ganhar, vai ganhar mais confiança e vai pegar o Vasco domingo e o Vasco vai jogar lá no Beira-Rio. Como? Hoje o Vasco tem 100% de chance de entrar na zona de rebaixamento, porque estamos na porta junto com o Santos de mão dada. E você acredita que o Santos do Neymar, com outras contratações que estão fazendo, que o segredo é contratações. O segredo de um time para sair de uma zona de rebaixamento ou conseguir subir na tabela ou passar de fase de uma Sul-Americana, de uma playoff, de uma Copa do Brasil e não ser rebaixado são contratações. E Santos está fazendo isso. Fortaleza, eu já falei, Fortaleza tem 60% de rebaixamento. Acha que Fortaleza vai lutar para ser rebaixado? Contratações, seu Pedrinho. Esse time tudo vai subir. Se o Vitória ganhar do Sport amanhã, se eu não me engano é amanhã ou hoje o jogo, se ganhar, o Sport matematicamente está rebaixado. Vai existir 3 vagas. Aí essas vagas vai ser, escreva o que eu estou falando, Juventude, Vasco, tá? Juventude muito fragilizado, Vasco, tá? E Grêmio. E se daqui a pouco, meu irmão, vai se desenhar mais uma Série B, a Super Série B. A Super Série B. Como um idiota do Vasco que foi pego aí essa semana aí, ó, parabéns aí, ó, parabéns. Thiago Fontes, canal Cerrado, Vascaíno Cerrado, parabéns. E do Pai Carlos, parabéns aí, ó, pra você, principalmente Pai Carlos, que foi lá e foi pegar aquele cafajete, aquele safado, comendo, almoçando no restaurante Vasco lá, o do Almirante lá, e saiu, ó, meteu o pé, saiu correndo. O mesmo que abriu a boca para poder falar a respeito que o rebaixamento pro Vasco não seria ruim. Pelo contrário, isso ia dar mais minutagem pro Vasco. Vocês estão lutando de tudo para poder fazer de novo a mesma proeza que aconteceu no passado para vocês conseguirem vender o Vasco. E vocês não estão preocupados em nenhum momento com o torcedor vascaíno. Vocês não estão nem um pouco preocupados com um torcedor infantil, uma torcedora infantil, os mais antigos. Torcedores vascaínos que têm 60, 70 anos é obrigado a ver o que vocês estão fazendo. Torcedores de 40, 50 como eu, de 40, 50 anos, é obrigado a ver isso. Torcedores de 17, 20 anos, é obrigado a ver isso. E os moleques não querem ser vascaíno. Meu filho, inclusive, partiu pro lado dos mulambos. Em 2019, os mulambos ganhando tudo e o Vasco perdendo tudo. O meu filho, que foi nascido e criado como vascaíno, falou, pai, não quero ser mais Vasco. Pegou a camisa, rasgou, tacou fogo, pum, comprou a camisa do Flamengo, agora sou flamenguista. Eu sou obrigado a ver isso dentro da minha casa, porque vocês estão destruindo o Vasco da Gama. E você, Pedrinho, conseguiu e está conseguindo dia após dia ser o pior presidente da história do Clube de Regata Vasco da Gama. Infelizmente. E um pós-jogo, depois do Diniz, o João Vitor, que eu falei que eu ia pegar no pé dele aqui, vai me dar uma entrevista. Que foi perguntado como seria a sua relação com a torcida pegou no seu pé. Resumindo, a barbuja desse cara, que não tem nenhum respeito pela instituição Vasco da Gama e pelos seus torcedores. Um cara que vai custar no final da história 50 milhões para o Vasco, a contratação mais cara que o Vasco tem no elenco. 50 milhões. Ele responde que eu não posso fazer nada. A única coisa é o torcedor apoiar. É isso, irmão. Não vai sofrer uma retaliação, não vai sofrer uma punição. Eu não estou falando de torcedores, porque ele vai sofrer. Não estou falando de torcida organizada, que já fez a sua parte. Inclusive, ele na sua entrevista falou que conversou com o Fabinho, entendeu?
o líder da torcida organizada, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Para muitos que entendem, né? Ficou assim, conversou com o cara lá, tem o presidente, porque falaram que ia na casa dele, que ia começar a perseguir ele. E ele vai me dar uma entrevista dele. Ele tem que ser proibido de abrir a boca para poder falar quando tiver com a camisa do Vasco. E escuta o que eu estou falando. O dia que João Vitor sair do Vasco, vocês vão ver o que esse cara vai falar do Vasco quando ele sair. Tiver vestindo a camisa de um Cruzeiro, de um Grêmio, qualquer outro time. Vocês vão ver o que esse cara vai fazer. Como muitos que passaram, como o Galhardo fez. Como muitos vão fazer. Ramon fez isso. Vão denegrir, vão arrebentar. Infelizmente, Vasco não tem atitude, não tem ação, não tem nada. Mais um ano, eu queria estar errado. Eu queria estar errado. Quando eu decidi ter esse canal esse ano, eu queria estar errado, que é mais uma vez o Vasco. Se pegar meus primeiros vídeos lá, eu todo sem jeitão para gravar. Eu falei, ó, mais um ano a gente vai pegar a calculadora, começar a calcular para ver se a gente vai fugir do rebaixamento ou não. E vou falar de novo a receita, que esses caras eu acho que não sabem. Para fugir do rebaixamento precisa de contratações, porque com esse elenco não dá. O Fernando Diniz é o visionário, ele pode enxergar potencial em todo mundo. Não é o suficiente para encarar esses times aí. Olha a campanha do Mirassol. Olha a campanha do Mirassol. Olha a campanha do Vitória, que estava lá embaixo dividindo zona de rebaixamento com o Sport. Mudou aqui, mudou ali, pegou as contratações, um lesionado, que é um ex-vascaíno, tá fazendo o time subir e decolar. Um cara. E o time tá conseguindo se encaixar. O Ceará saiu da Série B e já pegou uma gordura boa. E só o Vasco da Gama não consegue. Contratou um meia, que no entendimento do corpo do Vasco da Gama e toda a sua diretoria, tá? É o suficiente. Thiago Mendes, lesionado quase um ano aí sem jogar no time que ele estava. E você, seu Carlos Osório, que foi pego lá almoçando com seus coleguinhas, batendo papo como se nada tivesse acontecido, o que vocês querem é isso, é montar uma organização para pegar todos os ativos para poder construir um estádio novo para o Vasco, e isso está desde o início, quando o Pedrinho prometeu para a gente que o Crefiso e o Mano White, nova construção, ia sair esse ano, que foi o ano passado. Depois falaram que ia ser início desse ano. Como assim? Tá fugindo? Que declaração é essa que você fala que a Série B pro Vasco não seria de todo ruim? E mais, estão fazendo o seguinte agora, vocês aí que são repórter, abre o olho de vocês. YouTubers, tá entendendo, que cobre o Vasco aí, fica de olho, porque agora o Vasco da Gama, o seu Pedrinho e toda a sua corja tá dando para pegar seus capangas, seus bandidos aí, para ficar batendo em repórter. Porque não pode mais cobrar o Vasco. Na sala de imprensa, o Fernando Diniz foi cobrado por um repórter aí. Coitado do cara, eu não sei o nome dele, mas vou trazer com mais precisões isso aqui. Eu tô esperando só ele gravar um vídeo pra gente colocar aqui. Pô, o cara fez as perguntas do Fernando Diniz, o Fernando Diniz respondeu da melhor forma possível. O cara não foi, de hipótese alguma, foi mal educado. Pelo contrário, pô. O cara só, como torcedor, ele foi lá e fez a cobrança dele. Você acha que com esse time você ainda consegue enxergar potencial desde o dia que você chegou? E Fernando Diniz vai lá e discute, fala com ele, responde ele. Pega o cara fora de São Januário e baixa a porrada no cara. Os segurança. O Vasco agora tá assim, né? Pega o segurança, bate no torcedor lá em Brasília, agora pega a repórter e tá batendo. Daqui a pouco vai ser o YouTube. O problema é que se vier a segurança vai se ferrar, né? Que a gente aqui não é só YouTube não, tá? Quem entende o pingo a letra aí. Vem. Pô, tá de brincadeira, né, meu irmão? Batendo moleque franzino de novo. Batendo moleque franzino, escoltazinha. Pô, vocês estão brincando agora, né? Virou máfia, né? Virou máfia. Tá caladão, o poderoso chefão tá caladão. Tá? É só imagem de presidente, mas é covarde. Não se pronuncia, bota aí o Admar Lopes aí para poder falar o que você devia falar, tá usando o técnico Fernando Diniz para falar o que você devia falar, entendeu? Tá encobertando o Felipe aí o tempo inteiro,
Sabemos aí que contratações não chegou no Vasco porque ele não ia ganhar a sua comissão. Inclusive, no Atlético Mineiro lá, tá uma desordem generalizada lá, né? Que o Rony, né, e outros jogadores, o Scarpa, o Lopes, né? Tá tudo se emancipando através da justiça para poder sair, se desligar do Atlético Mineiro. O Rony deveria ter vindo pro Vasco, não veio porque o Felipe não ia ganhar a comissãozinha dele. Vocês estão de brincadeira, né? Além de usar força bruta, ainda vocês querem ainda ficar ganhando comissão? E foi o que eu falei no meu último vídeo, galera. Quem sabe nadar, cara, ganha e nade até uma ilha. Quem não sabe vai morrer afogado nessa embarcação, porque esses caras estão afundando a caravela. Esses caras estão afundando o Clube de Regata Vasco da Gama. Eles estão fazendo um projeto para construir estádio. Para que vocês estão acabando com o Vasco? E me dói falar isso. O Vasco, infelizmente, na mão desses caras, tem dias contados. O América foi um time que, foi badaladíssimo. O time do pai do Romário. Ganhava tudo. Era uma máquina, era uma potência. Sumiu no mapa. O Portuguesa, time vendido, se vendeu para o Flamengo não ser rebaixado. Com todos os slides, vem cá. Sumiu também. O Lusa sumiu. Tá? O Bangu era uma potência, sempre indo para finais de campeonato brasileiro, sempre indo para as finais, desclassificando inclusive o Vasco, onde tinha um baita de um timaço. Campeonato Carioca sumiu do mapa. São times que têm sumido do mapa. E Vasco está sendo um dos maiores concorrentes a sumir do mapa. Porque vocês estão conseguindo destruir, primeiro, o maior bem e propriedade que o Clube de Regata Vasco da Gama tem, que é a sua torcida. Ontem tinha menos do que 10 mil torcedores vascaínos, que ainda se prezaram, porque eu já falei isso aqui, existem dois tipos de torcedores: os torcedores raízes, que se incluem junto com os torcidas organizadas, e estão os torcedores aí de arquibancada, que para eles tanto faz como tanto faz o que as coisas que estão acontecendo. E muitas das vezes nem sabe o que está acontecendo, para ficar gritando o nome de Felipe, ficar gritando o nome de Pedrinho, ficar gritando o nome de Modelo, ficar gritando o nome desses caras, essa Borja aí toda aí, esses canalha. Quando vai para o aeroporto, usando o dinheiro do Vasco, fazendo suas comprinhas. Tem torcedor que não sabe nada disso, entendeu? É o torcedor pacificador. Mas a gente que luta e briga diariamente para vocês tomarem uma posição, o Vasco está afundando. É só olhar os sinais. Olha os sinais. Sair da Sul-Americana não foi de todo ruim. Se for desclassificado por CSA da Copa do Brasil, infelizmente não vai ser de todo ruim. E pelo menos Fernando Diniz vai se concentrar 100% no Campeonato Brasileiro. Porque isso sim é um detalhe que vai fazer toda a diferença ano que vem. Infelizmente, o canal Falando de Vasco nunca pensou em narrar as notícias do Vasco numa Série B. Eu acredito fielmente que nós temos que continuar fazendo barulho, todos os YouTubers, porque os valores estão invertidos, senhores. Vocês estão pegando aí matérias. Quem é mentiroso, fique com sua mentira. Quem é enganador, fique com suas enganações. Para de usar o seu canal para ficar batendo e rebatendo outros canais. Tá? Seu canal tem potencial, tem que mirar a bazuca para os caras certos. Tem que mirar suas bazucas em direção de toda a cúpula do Vasco que não faz nada para salvar o Clube de Regata Vasco da Gama. E não canais vizinhos. Se ele mente, deixa eles mentirem. Se o canal dele não presta, que o canal dele não presta. Para de ficar perseguindo o vascaíno. Vocês têm que perseguir exatamente aqueles caras, que é o Pedrinho, seu Felipe, Modelo e toda a corja. E todos esses enganadores aí que dia após dia, ano após ano, ficam enganando o Vasco. E não se pronuncia. A única coisa positiva que nós podemos falar hoje é que o Vasco saiu da Transferban. Única coisa positiva, que o Vasco saiu da Transferban, que estava sofrendo. Por causa do Adson, por causa do Esforza. Saiu do Transferban. É a única coisa positiva. Cara a tapa ninguém dá. É nós que diariamente vem aqui no canal, você no seu canal,
vai falando e apurando as notícias do Vasco. E outra ideia, se eu puder dar, você aí que usa de enganações só para poder ter hate, cara, acaba com isso. Personalidade no seu canal, irmão. Personalidade no seu canal. Já tá fazendo papel de babaca para outros torcedores de outros times. Veste a camisa do Vasco e não a camisa da mentira, da enganação, para poder ter hater, para poder ter visualizações, para você ter o canal que tem mais views. Acorda, desperta. Nem tudo é dinheiro, irmão. Se você diz que é vascaíno, torcedor, então luta por isso. Não fica pegando a tua bandeira e lutando contra o outro. Mentirosos. Luta pelo Vasco e não pelo dinheiro. Saudações vascaíno.